Música mundial e um canal permanente de informação. Com uma programação musical com foco na MPB, transita desde os clássicos de João Gilberto e Tom Jobim, navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Vamos só. Senhoras e senhores, hoje o No Radar vai ferver. Recebemos um personagem que conhece Prudente por dentro e do avesso, Adolfo Padilha. Padilha fala o que pensa, pensa rápido e não coloca açúcar onde tem pimenta. Ele traz histórias que não aparecem no diário oficial nem na coluna do jornal. Bastidores que não circulam em grupos de WhatsApp. E fatos que muita gente preferia deixar trancados no fundo da gaveta. Sim, ele é polêmico. E ainda bem, porque atrás dessa fama existe algo mais pesado. Décadas acompanhando a política de Prudente, sem romantismo, com a franqueza que separa os corajosos dos acomodados. Hoje o papo vem quente, direto e cheio de verdades incômodas. Daquelas que fazem até veterano da política mudar de expressão. Então aumenta o volume, ajeita o fone, porque a verdade começa depois da vinheta. Está no ar o espaço onde a verdade não se esconde. Muito bom dia, amigos da 99 FM. Mais um No Radar começando dia 14 de novembro de 2025. E comigo aqui, o meu amigo Pércio Melenzac. Bom dia, Pércio. Bom dia, Fábio. Bom dia ao nosso mestre Fábio Nogueira, o Ricardo. E a esse grande amigo que eu chamo ele de vulcão em erupção. Padilhão é realmente um cara que a gente admira muito, um cara de coragem, um cara que realmente o teu texto tá bem dentro da personalidade dele. E eu queria aproveitar, antes de começar a perguntar para você, Padilha, desejar e te agradecer pela sua presença, os amigos da sauna, que estão todos reunidos. Vai vir bomba aí. Estão todos reunidos ali na padaria do nosso querido amigo Zé da Massa Pura. Está o Marcos Serro, o Eurico, o Gilson, o Zé Garcia, o Vitor. Então, o Tadeu também. A primeira pergunta que eles me mandaram perguntar para você é o seguinte. Já imagino. Você, como um bolsonarista raiz, puro, histórico, como é que você convive com a sua grande mulher, que é uma petista? A minha namorada, né? Sua namorada. Não me casa de novo não, porque eu já fui casado 3 vezes, pelo amor de Deus. Bom, em primeiro lugar, agradecer a vocês terem me convidado. Um prazer ter visto o Fábio aqui Nogueira, que já foi um grande parceiro de trabalho, de equipe, né? Muitas divergências, eu e ele, mas sempre querendo muito realizar as coisas. Ao Paulo, por permitir que eu visse aqui, não passei pelo compliance, né? Porque é muito legal estar aqui com vocês, eu tenho acompanhado o programa. Olha, eu digo o seguinte, primeiro que eu digo que a minha namorada, ela tem muito mais coragem, inclusive de que muitas carinhas lá da sauna, que não assumem publicamente o que fingem que são bolsonaristas de direita e mijam no piniquinho, né? A minha namorada, ela bate na tese mesmo, Fabião, ela é petista e acabou. Entendeu? Agora, o que eu demonstro com isso? Ainda mais eu, né? Porque algumas pessoas gostam de botar na minha testa que eu sou radical, que eu sou extrema-direita. Eu fui chamar de extrema-direita já. Ué, como que um cara de extrema-direita convive com alguém que pensa diferente dele? Justamente que eu penso política dessa forma. Eu acho que a gente tem que divergir, não se matar. Eu tento convencer, em alguns pontos eu acho que até eu consigo, que ela enxergue um outro lado da política sem ser aquela política eleitoral. Entendeu? Porque, veja bem, eu convivo com ela já há um bom tempo. E digo para você o seguinte, os valores que nós temos, responsabilidade, veio embora de São Paulo para cuidar da mãe doente, ajudou a criar o sobrinho, junto com o pai e junto com o avô. É uma pessoa, todos aqui conhecem, responsável pra caramba, direita. Aí eu pergunto para vocês, será que ela é petista mesmo ou não? Um grande ou abraço. Foi só induzida, né? Pra doutora Annelise. Doutora Annelise, isso aí. Annelise. Grande abraço para ela. Brincadeiras à parte, Lógico, realmente é uma mulher formidável. Ela Parabéns. sim, realmente. E o pessoal da sauna aí vai chupando que a cana é Vai chupando que a cana é doce. Peru, Marco Ferro, Eurico, pipoqueiro. Eu tive a oportunidade de participar de algumas saunas. Essa é lá no Tênis Clube. É de quinta essa, Pércio? Semensat, depois eu mando trezentinha, tá? Manda uma perguntinha legal aí. Segunda, quarta e sexta. O Semensat só funciona se tiver Pessoal lá trezentinha. É maravilhoso. A quinta é o dia do feminino, né? É quinta feminina. O Vitor manda Danone que tá tudo certo. O pessoal lá não é sauna, Fábio, é banquete à la romana, Não, festa romana. Lá é uma tribo. Ao grande Lambança também, um grande abraço.
Não, lambança pelado, filho, eu vou dizer pra você, quem vê o lambança pelado passa por qualquer teste na vida. A sauna, pra quem não sabe, são homens nus numa sauna conversando de política. O Zé da Massa Pura, o burro da turma, nossa, só se diverte lá. E tem também o aquário da Massa Pura do Gama, ali, né? O pessoal que fica ali. Estão lá. Pessoal, gente boa. Lá é sexta-noite, que é bacana. Um abraço a todos eles aí. Abraço, Mas olha, todos os amigos. A gente vai precisar de umas 3 horas aqui, nesse ritmo aqui. Precisa de 3 horas pra gente falar de programa. Junto aqui, mas vamos lá, Adolfo. Vamos começar. A gente pode fazer navegar aí por 30 anos de política que você presenciou. Ele com a sutileza dele. Eu tô te acompanhando já por aí. Você vem sutil, mas dá pimentada, né? Vai, pode vir logo. Você presenciou os últimos 30 anos da política prudentina, né? Convivo bastante, Agora, vamos falar de assuntos pontuais antes da gente entrar em questões mais polêmicas? Vamos lá. Ideia do Adolfo Padilha para fazer o camelódromo de Prudente voltar ao que era. Olha, eu acho que a primeira coisa que tinha que ser feita aqui, falando rasgado, é não dar tanto benefício, porque você ferra o comerciante que está ali no calçadão. Só que isso é um assunto totalmente antipopular, né? Você quer a prova de que o camelódromo nunca podia ser da forma que ele foi dado, assim, da forma que ele sempre foi dado? Quando fechou de fato o camelódromo, a maioria dos que estavam lá foram para 25, naquele prédio novo, tendo que assumir aluguel e tudo, e saíram bem-sucedidos. Então eu acho que a primeira coisa tem que tirar esse apelo político, essa falta de vergonha, eu acho até. Ir lá fazer discurso. Isso é feito há muito tempo. Ir lá fazer discurso. Ninguém ali é coitadinho. São pessoas que talvez tenham menos... Talvez não, com certeza tenham menos oportunidade, mas têm capacidade de crescer. E hoje o Brasil precisa parar com isso, de abraçar e dar. Tem que abraçar e ensinar. Então ali, na isso sua opinião, tem que ser levado como se fosse uma extensão do calçadão. Acabou com aluguel, locação e tudo. Querem fazer melhorias? Como um condomínio. A prefeitura dê a contrapartida dela que nem dá no calçadão da cidade. Mas o resto, quem tem loja lá tem que se virar. A prefeitura poderia terceirizar a gestão do camelódromo? Agora, por que vereador não fala isso, Fábio? Por que prefeito fala isso? Porque perde voto. Então, eu já vou pro lado que eu acho o seguinte, isso tem que mudar no Brasil. A gente tem que falar o que é. Você não acorda cedo todo dia de trabalho? Eu acordo cedo todo dia de trabalho. Você fala aí 30 anos de vida pública. Se juntar todos os anos que eu ocupei um cargo público hoje, que eu tive a honra de ocupar, com o Agripino, junto com o Fábio, depois com o próprio Tupã, vai dar 14, 15 anos. Eu tenho 58, então não vem me dizer que eu só vivi disso. Eu tenho 58 anos, entendeu? Eu saí agora a última vez para ir cuidar das minhas coisas, que eu tive uma proposta de trabalho e eu tenho uma representação. O que eu quero dizer é o seguinte, essa hipocrisia da política nojenta de induzir o cara que ele está ganhando alguma coisa em troca de um voto, isso está acabando com o país. Hoje nós temos mais de 70 milhões de pessoas penduradas num bolsa qualquer. Né? Então, por isso que eu sou meio... Não sou radical. Eu prefiro dizer assim, essa é a solução. Eu vi a entrevista do Bugalho, que eu divergi muito durante o governo, mas ele falou uma coisa aqui, Pércio, essencial. Tinha a mudar a referência do IPTU de Prudente. Tem casas em condomínio fechados de luxo que paga muito menos do que quem mora na Vila Marcondes. Mas é um assunto antipopular. Por que ele não teve apoio dos... Eu não estou aqui defendendo ele, não, hein? Eu e ele tivemos várias divergências, mas é pontual isso. Por que ele não conseguiu isso? Porque ele não fez o que os vereadores queriam que ele fizesse. E qual é a obrigação dele atender vereador e não atender a população? Qual era a obrigação do Ed atender vereador e não atender a população? O mesmo vereador, desculpa, não entrando nisso aí, só para concluir meu pensamento. Os mesmos vereadores, muitos deles que não deixaram o Ed pegar um empréstimo que ia melhorar a cidade, no segundo mês, terceiro mês do governo do Tupã, aprovaram tudo. Então o povo precisa começar a ver isso, já entrando na questão de relação prefeitura e Câmara, ô Padilha, o Tupã, então, sabe jogar o jogo da Câmara? Totalmente. Tupã foi altamente preparado para isso. Entendeu? O Tupã faz o jogo. O que é jogar o jogo da Câmara? Dá cargo, dá benefício de atendimento na secretaria. Todos nós sabemos disso, gente. É o toma lá da cá. É o toma lá da cá. Aí a Câmara ela é colaborativa ou submissa? Eu acho que a Câmara, uma parte dela é bem submissa, entendeu? Colaborativa quando interessa a todo mundo. Gente, isso é notório, entendeu? Eu tenho amigos vereador lá, eu sei que tem uns combatentes, mas não adianta, nós vamos cair no desenho do Bolsonaro, sozinho ele não conseguiu mudar nada. Vamos chamar de Tupã 3 esse terceiro mandato dele. Esse Tupã 3, o que ele está diferente e o que está igual do Tupã 1 e 2? Eu acho que está diferente a forma dele pensar, porque o Tupã primeiro, que eu ajudei a construir, que o Fábio ajudou a construir junto ao Agripino, entendeu? E isso é verdade, até que ele tinha uma foto do meu pai no gabinete dele, porque o meu pai falava muito dele pro Agripino, né? E em 98 eu abri mão de ser candidato a estadual porque o Agripino queria, para atender ao Paulo Lima, que queria o Penha,
que na verdade a construção poderia ser toda voltada para mim, mas eu nunca tive essa vaidade. Então eu acho que o que mudou no Tupã são valores de identificar quem realmente são amigos do poder e quem são amigos de vida. Eu, quando saí da Cidade da Criança em 2015 de uma forma altamente covarde, porque eu fazia um bom trabalho lá, eu subi no gabinete e falei para ele, marca bem esse momento, porque você vai descobrir que muitos amigos que você tem aqui são dessa cadeira, só dessa cadeira, e outros são de vida como eu. E em termos de... E isso aconteceu, né? Me perdoa a expressão, tesão para governar. Como que tá hoje e como que tá no começo? Cara, Sato, eu não vejo ele com a mesma vibração de antigamente. Cara, eu não vejo, porque hoje tá muito mais dificultoso, né? Hoje não tem aquele dinheiro todo que tinha, que o Vinha, como era do PT e o governo federal era do PT, trouxe, se eu não me engano, acho que foi o maior volume histórico, né, Pércio? Quase um bi. Então, muito dinheiro. E mesmo assim, teve umas obras que até hoje estão inutilizadas. Você vê esses terminais nos bairros aí... Aquele da Avenida da Amizade? Não, na Amizade, aquele ali no Sumaré, no Girassóis, tem um terminal lá também. Então, totalmente obras que era tanto dinheiro que acabou. E outra coisa também, o que eu acho, tá? Não estou aqui criticando, eu acho que construiu muita coisa boa, mas construir algumas coisas sem fazer planejamento. Seria o mesmo acidente agora, fazer aquele conjunto habitacional ali no Girassóis, sem ter estrutura para atender essa demanda tanto de povo que a população... quer morar. Então eu acho que lá no passado faltou esse tipo de levantamento, esse tipo de estudo, entendeu? Foi o erro que aconteceu. O João Domingos Neto, o Padilha, ele foi... Eu estava na inauguração, eu fui lá acompanhar, acho que metade da cidade estava lá. Ele foi inaugurado sem um posto de saúde, sem uma escola. Exatamente, como o povo sofreu. Tinha lá, casa né? e ponto de ônibus. Então, é isso aí. Então... Hoje não dá mais para fazer isso. Você veja que agora acho que tentaram fazer no Girassóis, a população se mobilizou. Porque hoje nós não precisamos mais só do microfone do Fábio e do Pércio. Hoje nós temos uma rede social. Entendeu? Hoje acabou. Hoje qualquer um para no meio da rua, grava um vídeo e... Agora vamos voltar na história. O Pércio também é conhecedor da história. Nascido em Prudente. Você é nascido em Prudente também? Sou prudentino. Eu também. Você falou, a gente está falando aqui do Tupã, depois nós tivemos o Ed Thomas na prefeitura, o Nelson Bugalho que veio pelo Tupã, né? Então, é correto dizer que todos vieram da mesma fonte, que é Agripino Lima? Cara, eu tenho um pensamento meio diferente sobre a mesma fonte. Eu acho que todos nós na vida temos algo que é inspirador. No esporte, o Yuji foi um cara de inspiração para mim, o Yuji Oshiai. Quando eu vi o japonesinho nadando, eu, moleque, falava, caramba, como pode ele nadar tanto com esse tamanho? Né? Ricardo Prado foi uma inspiração para mim. Jorge Fernandes. Na vida, a gente olhava um amigo mais velho, sempre pegando as meninas mais bonitas, aquele cara foi uma inspiração. Falou, caramba, quando eu estiver nessa fase, né? Então tudo é uma inspiração. O Tupã seria eleito prefeito sem o Agripino? Ó, nunca, não só sem o Agripino, tá? Se não fosse... Aqui eu tenho que ser justo, não é isso? Você não então, me pede pra ser justo? Então, a pergunta é mais direta. O Tupã seria eleito prefeito de Prudente sem o Agripino? O Tupã só foi prefeito de Prudente porque o Paulo Lima era contra. Você entendeu o que eu vou falar. O Paulo Lima e o Agripino era uma relação louca de um filho altamente apaixonado pelo pai e um pai altamente apaixonado pelo filho. Eu vivi isso de perto. Eu acho um absurdo algumas críticas que algumas pessoas fazem. Às vezes muito ao Paulo, porque eu testemunhei um filho marmanjo, Pércio, chorando de dor mesmo pela separação do pai e da mãe. Eu vivi isso. A Luciana, esposa dele, ligava pra mim, às vezes falava, vem aqui, tira ele de casa pra ele passear, pra sair na rua um pouco. Entendeu? A dona Ana, entendeu? Então eu vivi isso. Então era um cara marmanjo já, que sentia, de coração mesmo, ele não perdia nada financeiramente. Então falou umas bobagens muito grandes. Ele sentia essa separação. Só que na época existia uma briga, o Fábio sabe disso. Era assim, o pai e o filho se brigavam o tempo todo, entendeu? E ali o Agripino peitou o Paulo para escolher o Tupã. Tinha muita gente falando, eu falando, meu pai foi, enfim, tinha bastante gente falando. E o Agripino, na verdade, Fábio, quando eu analiso essa história hoje, o Agripino falou assim, para mim, tunhar o Paulo vai ser o Tupã. Mas em 2008, presta atenção, deixa eu Paulo concluir. estruturou o Tupã. Calma, deixa eu concluir a história pra você. O Paulo, até o último momento, tá me ouvindo aí? Até o último momento ele tentou tirar o Tupã. Procurou um empresário na cidade para ser vice da dona Ana. Paulo nunca fugiu de rolo grande. Estamos em 2008, né? E na primeira eleição. É isso, em 2008. Na primeira eleição. Só que é o que eu te disse pra você, a briga do Agripino e do Paulo sempre foi briga de fachada. Eram pai e filhos que se amavam muito, cara. Hoje eles estavam se matando, amanhã os dois estavam se beijando, tomando café da manhã junto. Quantas vezes eu vi isso na minha vida? Até eu começar a perceber, caralho, não precisa levar tão a sério as brigas dos dois. A gente só tem que saber jogar a água na hora certa.
Quando o Tupã foi oficializado na convenção, o Paulo abraçou o Tupã. E estruturou porque a campanha. Ele e o pai já estava bem. Eu falo isso aqui sem medo de errar, tá? Não sei nem se eu posso ser processado. Se for, fazer o quê? Porque é verdade. Se o Paulo não coloca o dinheiro faltando uma semana para a eleição, o Ed Thomas era o prefeito. A diferença foi de 2,5%. O Ed Thomas teria sido o prefeito de Prudente. Para quem não lembra, vamos fazer Então ninguém pode dizer que não teve o apoio do Vamos fazer uma linha do tempo. Do Agripino e do Paulo, né? O Paulo, o Pércio e Adolfo, vamos fazer uma linha do tempo só para o ouvinte nosso se alinhar com a conversa aqui. A gente está falando de 2008. Bastante quando tempo. o Ed Thomas tinha acabado de ser eleito deputado em 2006, tá? Com o apoio do Paulo. Depois eles romperam. Teve esse assunto que dá pano pra manga também. Tem bastante. E aí, em 2008, com 2 anos de mandato, no primeiro mandato, o Ed decide ser candidato a prefeito. Né? E aí o Paulo... Erradamente. Não é correto isso, né? Primeiro ano de mandato... O Ed errou grande. Não dá. E aí, a gente está em 2006, quando o Ed foi eleito deputado, dobrando com o Paulo. E em 2008, o Ed veio prefeito e o Paulo e o Agripino lançaram o Tupã. E aí, polarizou Ed Thomas e Tupã em 2008 na eleição de prefeito e a diferença foi de 2,5%. O Tupã começou com menos 3% e o Ed começou com 45%. O Tupã, na verdade, se não tivesse apoio do Agripino, apoio político e o apoio estrutural do Paulo, o Tupã naquela época não ganharia para vereador. Ninguém conhecia ele. Todo mundo chamava o Tupã de pitbull, de zangão. O próprio Agripino chamava ele de zangão. Só que por trás... Ele não sabia falar, ele era bravo, cara brava. Quer dizer, o Agripino realmente... assim, né? Naquela época a gente podia dizer que o Agripino elegeu um poste. Só que ele foi, o Tupã, 6 anos secretário do Agripino. E competente. O Tupã realizou muita coisa. Fez faculdade do Agripino. Morou na habitação do Agripino. Ele veio lá de Dourados, Marília, com uma mão na frente e outra atrás. A verdade é essa. Tupã, quando trabalhava na CIOP, eu já era diretor executivo do grupo de comunicação, né? Nesse mesmo prédio aqui, eu me lembro muito bem, o Tupã parava aqui na hora do almoço para ouvir Oswaldo Turino no rádio da recepção, porque o gol que ele usava não tinha rádio. Aí um dia ele me falou isso, no outro dia eu comprei um rádio e coloquei no golzinho que ele usava. Direção, eu vou preparar... Ele gostava de ouvir o Oswaldo Turino, né? Prepara aquele áudio, manda no WhatsApp mesmo, aquele do Agripino falando do Tupã, que eu vou pôr aqui no microfone mesmo. Tá? Vou pôr aqui daqui a pouco. Um pedacinho dele, só para introduzir a conversa. Só para introduzir a conversa. No fim das contas, o Tupã foi eleito prefeito de Prudente em 2008, disputando com o Ed Thomas, numa margem muito apertada, e o resto é história, né? O resto é história. Do que aconteceu depois, o que te chama mais atenção? Cara, assim, eu acho que o Tupã, na primeira eleição dele, ele pisou feio na bola com o Agripino quando ele assinou o contrato com a Sabesp. Contra a vontade do Agripino. A campanha nós andamos na rua, eu lembro disso aí. Nos últimos meses de mandato do seu Agripino, eu fui um dos caras que estava com ele na porta da Sabesp, ele chutando a porta da Sabesp, peitando para municipalizar. E isso foi o compromisso assumido do Tupã com o Agripino, que ele ia manter a história da municipalização do serviço de água. Não estou aqui discutindo se era certo ou era errado, mas eu acho que por tudo isso que você acabou de falar, o Tupã tinha que cumprir o que o Agripino queria. Só que foi o quê? 6 meses de governo, eu me lembro até hoje, na Ápia, o Tupã junto com os inimigos mortais do Agripino no palanque, na época, governador, o vice-governador, uma turma que nunca foi nossa, Bragato naquela época, nunca foi nossa. E ali, se ele fosse assinar, bastaria ele dizer ali que era melhor para a cidade, infelizmente tinha que assinar tal. Mas ali ele deu uma pegada no Agripino e eu tava lá, e eu saí do salão. Porque eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas se tem uma coisa que eu sou um cara grato. Por todos os problemas que eu já tive com o Agripino, com o Paulo, eu tenho gratidão. Tenho pelo Tupã também, alguns momentos. Mas ele não tem nenhuma por ninguém. Isso eu já percebi. Então ali, quando ele fala alguma coisa assim que Prudente precisa mostrar que não tem coronel mais... Ele não tinha necessidade. Isso me marcou. Falei, porra, cara, isso não é legal, pô. Ele só tá ali por causa do Agripino. Aqueles caras que estavam todos do lado dele ali, dependendo daqueles caras, ele nunca ia ser nem lembrado para ser candidato a nada. Então eu acho que ele foi um pouco ingrato com o Agripino nesse sentido. Isso foi 6 meses depois da... Foi 6, 7 meses, se eu não me engano. Agora, eu não tenho essa memória privilegiada que você tem, não, viu? Vamos falar de gestão pública agora, nesse sentido ainda da Sabesp Renovação. O Agripino, na sabedoria dele... se a gente analisar Presidente Prudente, sem o Agripino, nós seríamos uma Pirapó maior. Né? Venceslau. Parecido com Venceslau, né? Nós seríamos, né? Com todo respeito a Venceslau. Inclusive, eu vou citar Venceslau nessa fala aqui, porque Venceslau tem a água municipalizada. E eu perguntei para alguns prefeitos de lá sobre por que vocês não aderem à Sabesp. Você está louco?
a conta de água da população me banca aqui uma receita importantíssima para a cidade. Sim, claro. Né? A Sabesp pega o dinheiro de Prudente Era um e leva embora. Era um pensamento à frente do tempo. Então o Agrippino, ele tinha razão quando ele queria municipalizar a água. Tinha. Porque o caixa que a água ia dar para a prefeitura ia enriquecer a política pública em Prudente. Porque o que a Sabesp pegava aqui na época, eu me lembro desse estudo na época, era diluído, não era só para Prudente. Entendeu? Era diluído na região. O senhor Agrippino não achava isso justo. Se é arrecadado de Prudente, tem que ser de Prudente. E eu me lembro na época também que teve um levantamento de alguns cargos, que o senhor Agrippino tinha uns informantes lá dentro. Que, quer dizer, era um cabide de emprego. Entendeu? Sim. Então, se você for pegar mesmo, o senhor Agrippino estava certo nessa situação. Era uma peitada complicada, mas ele estava certo nisso aí. E agora a gente teve outra chance de conseguir uma renegociação. Cara, não foi pedido para limpar o balneário da amizade na contrapartida, Pércio. Que é isso, porra? Falando em contrapartida, Adolfo, você acha que seria viável, embora não seja obrigação da Sabesp, mas ela tem tecnologia e capital para isso, resolver a questão da enchente no Parque do Povo, na contrapartida da renovação? Claro, totalmente. Não só isso, despoluir o balneário da amizade, despoluir a Sica, urbanizar a Sica, melhor dizendo. Despoluir talvez não seja o termo. Urbanizar aquela baita lagoa para ser um ponto turístico da cidade. Você já foi lá na Sica? É bonito pra caramba, cara. O espelho d'água é legal. Então, entre outras coisas, com certeza, despoluir o balneário, arrumar o problema do Parque do Povo de enchente, na contrapartida, e também esse espelho d'água da Sica. Você me falou aí da Sica, a pessoa que eu mais me recordo lá... Rapaz, hoje nós estamos pagando a água quente que eu que fiz esse projeto na época do Agrippino, foi no Centro Olímpico, Pércio. A prefeitura está pagando uma taxa. Quem que assinou esse contrato? Foi na época do Bugalho isso. Que absurdo é esse? A água quente que vai pro Termas lá embaixo, na minha época eu fui secretário de esporte, nós puxamos um cano para cair na piscina olímpica. Foi a primeira piscina olímpica com aquecimento natural do Brasil. E hoje é pago isso. Então, eu sei lá, a banana tá comendo macaco. Eu acho, Padilha, estão sabotando a nossa entrevista aqui, vou falar ao vivo aqui. Estão sabotando. Estão sabotando? Derrubaram o nosso link no YouTube. Derrubaram? Derrubaram e já colocamos outro. Você sabe que meu nome, quando você vai nas redes sociais, põe Padilha, eu tô na lista lá, né? De pessoas que não devem ser seguidas. Minhas contas caíram todas. Eu tinha uma conta no YouTube com quase 200 mil assinantes, já perdi tudo. Enquanto você fala aí, Padilha, eu vou no só Instagram eu tinha 198 mil, perdi aí, tudo. Tá? Eu vou mandar o link atualizado para as pessoas aqui, tá? Mas derrubaram o nosso link. Estão sabotando o nosso link. O programa está fora do ar. Pronto, já voltou, tá? Entra lá e já voltou. Tem outro link aqui. Agora, eu vou colocar um áudio aqui. Tudo. Eu tô ao vivo aqui no meu Instagram. Aqui. É o mais leve que você colocou? Ah, tá. É o mais leve. É o mais leve? Tem um áudio aqui. Quem tá com saudade do Agrippino Lima vai ouvir a voz dele agora. Quer ver? Vamos colocar aqui. DJ, ó. Nunca recebi um tostão de salário, menina. Nunca. Foi a época em Prudente cresceu mais. Porque a prefeitura não gastava dinheiro. Agora, será que a população do Prudente quer um ladrão lá dentro? Não quer. É porque desconhece. Mas o Tupã, se ele tivesse caráter, se o Tupã tivesse vergonha, ele renunciaria e ia embora de Prudente. Porque a população não quer ele aqui. Não quer. Quem colocou o Tupã lá na prefeitura foi eu. Eu que indiquei ele. Eu indiquei. Mas guerrei. Tupã não presta. Ele devia renunciar e ir embora de Prudente. Em que momento foi isso, Padilha? Foi, acho que na época, como eu disse, eu não tenho uma memória privilegiada que nem a tua. Eu saí do Instagram e fui pro Facebook agora. Se eu não me engano, foi essa última eleição que o Paulo era candidato, né? Foi. E tinha um acordo. Cara, eu vejo assim, sabe, Fábio? Eu não concordo 100% com o tom da fala do Agrippino. Mas eu concordo 100% com o Agrippino quando ele se coloca de uma forma sentindo a ingratidão no coração e no peito. Porque eu digo o seguinte, cara, meu pai estudou, era marceneiro, estudou até a 4ª série. Meu pai sempre disse pra mim, um homem que não tem gratidão, ele não tem sentimento nenhum. E eu levo isso muito a sério na minha vida. Então eu penso assim, eu no lugar do Tupã, em qualquer circunstância que o Agrippino chegasse pra mim e falasse qualquer coisa, eu iria fazer. Ponto final, eu iria fazer. Resumiu bem. Mas, senhor Agrippino, eu ganho a eleição. Não, mas eu não quero que você seja candidato. O Tupã, nessa época, ele foi eleito em 2008 e foi para a reeleição em 2012. E o Agrippino estava lá disputando. Né? Esse era o combinado do Agrippino voltar para, entre aspas, com todo respeito, morrer na prefeitura. Não foi o ano que o Agrippino foi cassado, a legislatura dele? 2012, mas em 2016. Só que em 2012,
se os votos dele, se ele ficasse em primeiro lugar, ele seria julgado. Como ele não ficou em primeiro, foram anulados os votos dele. Em 2016, ele estava apto. Tanto que ele foi para a urna e validou. Eu estava presente nas duas, né? Em 2016, foi na eleição que o Nelson Bugalho foi eleito prefeito e dividiu em 3 partes o bolo, né? 30% para cada. Bugalho, Sato e Agripino. Nessa de 2016... Você também chegou na beiradinha já, pô. Faltou 0,8%. Pelo amor de Deus. Mas nessa eleição de 2016, eles queriam, a família Oliveira Lima, na pessoa do Paulo, uma homenagem para que o Agripino morresse na prefeitura de Prudente, né? Como prefeito, uma homenagem a ele, né? E isso também não foi... O vice era o Paulo, né? O vice era o Paulo. Esse foi o problema. E na outra foi o Carlos Dias de vice. Foi o Carlos Dias? O Carlos Dias o Carlos Dias é um cara do bem. Ele assiste. Não que o Paulo seja do mal, mas eu estou dizendo, a oposição política enxergou isso como oportunismo do Paulo, né? Infelizmente. Estrategicamente, posso falar para você? Estrategicamente, nosso amigo Paulo Lima não é muito sábio, não. Ele é meio... Ele se ilude com algumas coisas. O Paulo era para ser governador desse estado ou no mínimo senador. Estou exagerando, Fábio? Não. Ele ganhou algumas eleições, mas... Não, mas o Paulo é teimoso, cara. Eu adoro o Paulo, velho. Gosto dele pra caceta. Ele é um cara que eu tenho muita gratidão. Apesar que eu falo pra você o seguinte, tá? Eu fui diretor do grupo de comunicação não por causa do Paulo, foi por causa do Agripino. Eu fui secretário de esporte também não por causa do Paulo, por causa do Sérgio Jorge. Mas o Paulo me abriu oportunidades quando eu estive no grupo que se não fosse o Paulo eu não teria. Tá. Eu tenho que ser bem claro com isso. Olhando essa história política... São 15 anos de dedicação no grupo, né? Que você viveu, Padilha, colocando aí na história o Agripino Lima, o Paulo, a família e tudo que eles construíram na cidade, você acha justo que o Paulo Lima tenha uma chance de ser prefeito de Prudente? Eu acho que nessa eleição o Tupã teria que ter tido humildade de engolir o sapo, avaliar tudo que o Paulo ajudou ele na vida e o Agripino, e eu não sei se é verdade... Eu tenho uma informação que eu não sei se é verdade, que o Paulo chegou a procurar o Tupã e falou, cara, é minha vez, me ajuda. E se isso realmente aconteceu, para mim a ganância do Tupã falou mais alto. Tem uma foto desse episódio que foi feito em fevereiro do ano anterior. Que seria a forma do Tupã fazer com o Paulo que o Agripino fez com ele, porque o Tupã tem um eleitorado fiel a ele, ninguém pode desprezar isso. Né? Seria até uma maneira de selar essa briga. Briga, exatamente. Mas a ganância, sei lá, de todo mundo é muito grande, né? Eu nunca tive vaidade política, por exemplo. Agora, então é correto falar também que o Paulo Lima fez muito pelo Tupã e o Tupã não retribuiu nada ao Paulo Lima. Eu acho que a melhor colocação é o seguinte, o contexto político do Tupã não existiria se não fosse o Paulo, entendeu? Agora, sobre um fazer pelo outro, eu acho que fizeram iguais em momentos da vida de cada um, que o Tupã foi muito importante para o Paulo e o Paulo foi muito importante para o Tupã. Mas no contexto político, sem o Paulo Lima, o Tupã não existiria. Vamos pegar esse exemplo, Padilha, Fábio, e não ser assim tão politicamente correto. Isso eu, nos meus 73 anos de vida, eu nunca vi uma ingratidão como o Tupã com relação à família Lima. Eu desconheço. Sim, eu acho que... desconheço. Eu acho que eu não tiro tua razão. Entendeu? E a prova disso, Pércio, daqui a pouco você volta com a fala... Mas isso não muda o resultado de eleição, né? Não, mas a gente tem que pensar em construir alguma coisa nova agora. Não, mas a prova disso, Padilha, são os áudios que tem do Agripino falando em vida e em sã consciência sobre essa ingratidão do Tupã. Porque não é só questão do apoio político. Foi na questão da vida pessoal, da vida familiar. O senhor Agripino praticamente tratava o Tupã como um filho. O Paulo... Mas tem umas particularidades, Pércio, que vocês não sabem. O senhor Agripino, por diversas vezes, expulsava o Tupã e mandava o Tupã e falava para o Paulo que o Tupã não servia para ele. Quem segurava o Tupã era o Paulo. Eu testemunhei isso. Quantas vezes eu intervi na reitoria junto ao Agripino, inclusive para o Tupã levar a planilha das obras do Paulo. Porque o Tupã me chamava, falava, me ajuda lá que o velho tá brabo. Então tem esses processos no também, fritar, né? Dos ovos, teve muito mais apoio em todos os sentidos do que esse tipo de desequilíbrio do Agripino, que a gente conhecia ele, como é que é. Sim. Então eu acho que a ingratidão, que é o sentimento mais nobre, menos nobre no ser humano... Vocês vão esperar, gente, vocês vão esperar gratidão. Veja bem, vamos falar de mim. Paulo não está aqui, nem o Agripino. Vamos falar de mim? Eu, Padilha. Falo isso naturalmente aqui. Naturalmente. Eu posso afirmar que eu fiz parte da construção do Tupã na política. Eu posso afirmar isso. Fiz parte. Fui um dos caras que o Paulo, quantas vezes pediu para me ajudar a fortalecer o Tupã, e depois na prefeitura,
eu fui o cara que abracei o Tupã, inclusive quando ele saiu contra o Ed Thomas. Entendeu? Eu lembro disso. Então o que eu quero dizer pra vocês? Antes disso, eu era o cara que trazia o Tupã pra almoçar com o Agripino. Eu ligava para o Tupã no Parque de Obras aqui do jornal desse prédio e falava, ó, tô indo lá no Sarrion com o seu Agripino, vai lá. Senão ele não ia. Vai no Guaíba, tô indo no Guaíba, vai lá. E quando eu não chamava, ele ficava bravo, pô, não me chamou pra almoçar. Então, não tô querendo dizer, eu não sou melhor que ele, não é isso, Fábio. Eu tô querendo dizer, vocês estão falando de gratidão. Então, nesse momento, se não tivesse esse operador, onde estaria o Tupã? Fortalecido com o Agripino. Tem outros também, outros personagens que fortaleceram o Tupã. A ingratidão vem aonde? Quando o cara não reconhece. Porque gratidão pra mim, Fábio, é o seguinte. Eu tive problemas com o Paulo, né? Tive. Só que quando eu lembro as oportunidades que ele e o pai dele me deram, a gratidão tem que falar mais alto, porra. Entendeu? Eu posso até falar no particular algumas coisas, mas não vou brigar publicamente. Não, é mesmo. O Tupã, quando me deu a oportunidade, me chamou e falou, constrói o projeto da Cidade da Criança. Então, o que aconteceu? Eu construí o projeto da Cidade da Criança, eu criei todas as atribuições de cargo, porque eu sou formado em gestão, coloquei a roda para girar, que é o mais difícil. Era super elogiado o meu trabalho da minha equipe, e eu fui dispensado em 2015, que até hoje eu não sei porquê, cara. Lá do Gepron, e o cara não foi Gepron que me dispensou, não, foi o Tupã. Foi o Tupã. Mas por quê? Qual o contexto da situação eu sei, porque eles queriam tirar da Gepron. Hoje é um cara que eu gosto, mas na época o Casagrande trabalhava contra a minha permanência lá. Entendeu? Eu falava pro Tupã, Tupã, o Casagrande era indicado do Bragato. Eu falava, Tupã, o Casagrande não quer fazer o trem funcionar. Entendeu? O falecido Mazzaropi falou que fez as denúncias todas a pedido de gente que estava no governo. Foi lá, tirou foto, fez aquelas denúncias loucas lá. A intenção de te prejudicar? Era tirar, é que eu impedi, que eu não tinha como, o trabalho estava sendo bem feito. A Gepron, as pessoas também, a Gepron era um modelo de gestão, não era a gestão Gepron. Não era a gestão Gepron. Quem fazia a gestão da Cidade da Criança? Nós tínhamos um comitê, Cadmo, Raposo, Alberico, Fábio fazia uma parte dessa comissão, acho que o primeiro ano. Quer dizer, Cadmo, Alberico o Cadmo e o Alberico, eu fiz questão de colocar porque são funcionários de carreira. Então a Cidade da Criança funcionava como? Chegava no final de mês, eu fazia a lista de despesas, eu mandava para essa comissão. A comissão aprovava. Depois que mudaram isso, e depois deu aquele rolo. Então o que eu quero dizer, morrendo aqui, a ingratidão também foi comigo, Fábio. Porque até hoje eu só virei para ele subir no gabinete, porque ele não me chamou para conversar. Eu subi no gabinete e falei, você vai se arrepender dos amigos de cadeira pros amigos de vida que nem eu. Pode ter certeza disso. Passou um tempo, a gente conversou, ele até me pediu desculpa, tal, não sei o quê. Beleza. Só que é o seguinte, hoje eu encontro ele e não me cumprimenta, cara. Mas que rancor é esse no coração, gente? Por isso tá ficando careca. Nesse contexto da Cidade da Criança, o Tupã foi condenado a devolver dinheiro? Acho que sim, né? Não foi? Foi o Ed falou na campanha isso. Foi condenado. Tem condenação dele pelo dinheiro. Essa condenação foi o processo foi quando você estava lá ou depois que você saiu? E o meu nome não é nem citado no processo e eu fui indenizado, tá? Então foi depois que você saiu. Tem gente que fala muita bobagem. Tem gente que fala, se teve uma época que Cidade da Criança não teve problema de contas, foi comigo. Então, depois que você saiu, houve esse processo? Não, já vem da minha época. Porque teve uma época que eu mandei um e-mail para todo mundo dizendo assim que tinha um percentual de 15% que era retirado de ADM e eu dizia que o Tribunal de Contas não ia aceitar aquilo lá. Que era melhor parar com aquele repasse de 15%. Entendeu? Mas depois que eu saí, que teve aquele problema na bilheteria, isso bem colocado a tua pergunta. Lembra que teve um problema de desvio de dinheiro na bilheteria? Que lá foi depois que eu saí. Entendeu? Enquanto eu estive lá, não tinha a denúncia do Mazzaropi, era a aplicação do dinheiro na Cidade da Criança, que ainda tem uns caras que acham que não vale a pena. Lógico que vale. Padilha, vamos trazer a conversa agora para 2025? Então, ingratidão finalizando, eu acho que está no sangue do cara, não tem jeito. Também, Fábio, foi condenado sim a devolver perto de 1,5 milhão ou mais. 1,5 milhão mais. Já é condenado mesmo. E olha como que é, Pércio, você falou isso aí, o prefeito Tupã foi condenado a devolver 1,5 milhão por má gestão na Cidade da Criança, e agora, essa semana, tem vídeo dele batendo palma, soltando o rojão, que vai receber 13 milhões para reformar o parque aquático. Esse Brasil não é para amadores, né? Sem dúvida. Não. E o projeto de 3 milhões de Tarcísio foi nós que fizemos, tá? Deixa isso bem claro aqui. Falando nisso, Adolfo Padilha, vamos trazer essa conversa agora para 2025, tá? Com a equipe que a prefeitura tem hoje, ela dá conta de fazer a gestão própria da Cidade da Criança? Não. A Cidade da Criança, a falência da Cidade da Criança é colocar uma gestão engessada
nos modelos no setor público. Isso é a falência da Cidade da Criança. Cidade da Criança só tem um caminho e eu defendo isso desde 2013. A privatização. Que, aliás, o Tupã nunca foi a favor. Não sei o que ele pensa agora. Em 2013, tive uma reunião com o Marco Dama, que era da Encalço. Mostrei para ele um projeto que eu já tinha feito em 2013 da potencialidade turística da Cidade da Criança. Principalmente se a gente trazer a água termal que passa a 1,3 km lá das piscinas, que é a mesma água que termina no Termas. Os dias que você vê fumacinha saindo das piscinas da Cidade da Criança, vai ser a maior indústria da região, vai ser a Cidade da Criança como Olímpia. Mas a mesma água de Olímpia passa aqui. Tem que ter gestão particular 4 milhões, nisso. 5 milhões para fazer esse poço. Tem que ter boa vontade. Eu peguei tudo isso, eu tenho até hoje esse estudo. Potencialidade. Com quantos metros de profundidade da água quente? Não, nós estamos a 1,3 quilômetros de distância da vazão do Guarani, que passa na frente do posto rodoviário ali. Ele passa ali. Até chegar na piscina vai dar 1,3. Ou 1,3 ou 1,1. Não me lembro direito Quem agora. está furando isso é o Júlio Terra Park. O Júlio Terra Park está fazendo isso lá. Isso aí, Guarani. Então, o que acontece? Na época, o Tupã não foi favorável. Eu falei, o Marco quer fazer uma reunião com você para privatizar a Cidade da Criança. Não, vamos esperar. Então, eu não sei o que ele pensa hoje. Agora, não seria o certo, se a prefeitura pensa em terceirizar a Cidade da Criança, cadê o parceiro para botar grana agora? Então, como funciona isso? Agora, no mandato do Ed Thomas, eu fiz um projeto que foram escolhidos 22 pontos no estado de São Paulo para ser levado na Feira de Dubai, que é a maior feira de turismo do mundo. O nosso projeto foi aprovado. Eu fiz em 3 meses. E ainda só consegui, porque o prazo já tinha vencido, eu fui pessoalmente lá em São Paulo, consegui convencer a diretoria de deixar eu apresentar o projeto da Cidade da Criança. Então o nosso projeto foi aprovado e o Dória pegou o nosso projeto junto com mais 22 equipamentos e levou para a Feira de Turismo em Dubai. Esse projeto está circulando em algum lugar entre investidores do mundo. Ponto, acabou. Segundo, o que acontece? Eu busquei investidores, trouxe 3 para cá. 3. Porque, Fábio, não funciona assim. Eu tenho um investidor hoje e vou anunciar no jornal. O próprio investidor não quer isso, que seja anunciado. Então você tem que aguentar uns babaca falando que você não é a favor da privatização, enquanto a gente está trabalhando que nem um louco para privatizar. Então eu trouxe um grupo de Curitiba e 2 de São Paulo. Um desses 3 grupos, inclusive, tem um parque no interior de São Paulo. Entendeu? Mas o que pega na Cidade da Criança? O deputado Marangoni até começou a nos ajudar no final do mandato. Faltando 2 anos para o mandato. A regulamentação da área da Cidade da Criança, Pércio, assusta os investidores privados. Porque é uma discussão se é Estado, se é município. Entendeu? A matrícula não está ok. Agora, com isso resolvido, não vai ter dificuldade de arrumar um investidor, tá? É só saber vender o peixe. E outra, precisa de hospedagem. Inclusive, eu me coloco à disposição, tá? Eu sou altamente favorável a privatizar aquilo lá. E falando nessa questão importante, a gente tem que dar mérito a quem merece. Isso deve-se ao secretário Guilherme Piai, que conseguiu a verba, essa verba que está vindo aí, de 10 ou 13 milhões, e a regularização da o Piai também, na nossa época, podia ter liberado a verba, né? Apesar que eu me lembro, porque a verba de 3 milhões foi um projeto que nós fizemos. Apareceu empenhado, Fábio, no computador. Estava lá, só que não estava liberado. Eu solicitei apoio do Piai. E na época, também eu tenho que ser justo aqui, estou fazendo uma brincadeira, óbvio, mas na época o Piai me mandou um print de uma conversa que ele mandou pro chefe da Casa Civil. Eu lembro até hoje ele escrevendo assim, era o chefe da Casa Civil, esqueci o nome. Arthur. Ele escreveu assim, secretário Arthur, e mandou um print da tela do computador dizendo assim, precisamos liberar essa verba para Prudente. Mas até onde isso só não ficou no print, eu não sei também. Só sei que esses 3 milhões é da época ainda do prefeito Ed Thomas e que seja bem-vindo, cara. E tem que ser bem aplicado mesmo. A verdade é a seguinte... Eu sou altamente a favor da recuperação da Cidade da Criança. A verdade é a seguinte, a Prefeitura de Prudente, em 10 meses de gestão, nesse terceiro mandato do PAN, não deu conta de fazer acontecer o camelódromo. Quem dirá o parque aquático da Cidade da Criança? Não, prefeitura, tem uma diferença. A prefeitura tem... O camelódromo não tem dinheiro. O tesão da Cidade da Criança é que vai ter dinheiro pra caralho. Isso dá um tesão, moço. Isso dá uma empolgação. Eu entendi o seu trocadilho. Mas a parte do camelódromo é fundamental a prefeitura dar jeito naquilo. Porque tá feio para a gestão. Exatamente. E outro, o projeto totalmente... Não, mas eu concordo com a visão. Eu também tenho a mesma visão. A prefeitura não tem que ficar administrando coisas que não tem competência para isso. O Camelot tem uma situação diferente porque já foi investido um dinheiro lá. Aí esqueceram de fazer a praça de alimentação, amigo. Não é questão de... Não pensaram no sol, pô. E o Padilha, não é questão de prefeito, se é Tupã, se é Edson, não tem...
o modelo de negócio tem que ser privatizado. Exatamente. A prefeitura tem que ser bom em poucas coisas importantes, como Exatamente. saúde, educação, tem que ser pontual, transporte. exatamente. Tem que ser pontual. É. A nossa saúde, por exemplo, funciona bem, independente de quem é o prefeito, tá? Vocês não ficam caindo nessa pegadinha. A rede municipal é ótima. ótima. Vocês não ficam caindo nessa pegadinha prêmio da saúde, seja do Ed Thomas, seja do Tupã, seja do Bugalho, não. A equipe de saúde de Prudente é muito competente. O projeto de saúde Prudente ele é muito bem estruturado. Atenção primária de excelência. Diferente da nossa educação, tem uns altos e baixos. Mas a saúde de Prudente, Pércio, ela funciona até sem prefeito, talvez até melhor. Agora, vamos falar de eleição para 2026, 2028, Padilha. Já acaba uma eleição, começa a outra, né? É. Mas vamos começar de trás para frente. Vamos começar em 28. Por que 28? Uma das razões do prefeito Tupã estar meio desmotivado deve ser duro para ele, né? Ter certeza, ou quase certeza, que ele não pode disputar a reeleição por condenações na justiça. O que a gente né? não pode deixar ele pensar é que não vai surgir coisa nova aí, né? Eu tenho feito algumas reuniões políticas pelo contexto de um posicionamento que eu fui convidado para o ano que vem, e eu falo muito isso, pessoal. Peraí, nós vamos deixar Prudente de novo ser escolhido pelo Tupã? O filho, ou o Matheus Godoy, ou seja quem for? Nós não vamos contrapor a nada? Nós vamos deixar sempre a mesma coisa? Entendeu? E eu sinto que o pessoal está meio cansado disso aí, entendeu? Então eu acho que 2028, a eleição para prefeito, o Tupã, ninguém pode negar a força política dele, entendeu? Mas eu acho que a força de transferência dele já não vai ser como foi no Bugalho. Eu acho que a força de transferência dele, por tudo isso, né, que aconteceu, hoje a rede social mantém isso muito vivo, tudo, né? E por todo o processo que eu acredito de mudança que o Brasil está passando, de posicionamento eleitoral, de como os caras avaliam política, eu acho que ele não vai ter um poder de transferência tão grande. Você falou do Matheus Godoy. Você acha que ele continua na pegada de querer ser candidato? Eu acho que não. Eu só falei o nome dele assim porque ele é do grupo do Tupã. Mas o Matheus é um amigo, até gosto muito dele. É outro amigo também, muito, talvez o melhor da equipe do Tupã, que também não é tão valorizado pelo próprio Tupã. Mas ele foi abduzido, tá? Eu falo aqui brincando, ele foi abduzido. Nossa, ele tá apaixonado. Você fala do Tupã e fala, meu, você tá abduzido, cara. Aconteceu com você, caralho. Cadê a racionalidade? Eu lembro que na última eleição ele falava que o Tupã ia ter 50 mil votos. Eu falo, para, Matheus, não vai ter como o Tupã ter 50 mil votos imprudente, não tem como. Ele é o único. Mas ele é um cara legal. Mas a vez do Matheus, ô Pércio, era na eleição 2016, talvez. Estava ele. O Matheus é o cara, toda eleição você precisa do cara que briga, do cara que xinga, do cara que controla, do cara que é calmo, do cara que aconselha e do cara que resolve. O Matheus resolve. Ele acha o que precisa, ele acha o que precisa e põe na mesa. Ele resolve. Não, ele é o melhor, para mim, ele é o melhor, assim, do grupo político do Tupã. Política estruturalmente e ele é muito competente. Ele é muito competente. Mas só que ele, na minha opinião, ele tem uma lealdade canina com o Tupã. Absurda, é abduzido, ele foi abduzido. O Tupã não tem a lealdade que ele tem. Até porque em 2016... Fábio Nogueira não pôs veneno nessa água pra mim, não. Né? Em 2016... Ei, Fábio Nogueira, nós já brigamos muito, mas o cara é bom. Não, obrigado. Porque em 2016, quando o Tupã escolheu o Bugalho, muita gente não entendeu. Era para ser ele, né? Era para ser o Matheus, aí tinha uma briga com o Ney Rena, tinha o Abel Agona na época também. Cara, ali para mim ficou claro porque que ele escolheu o Bugalho, né, cara? Ele achou que o Bugalho, de repente, ia comover o Ministério Público diante de tantas buchas que ia aparecer, entendeu? Porque não tem um porquê. Eu me lembro, Fábio... Cara, eu tô falando a verdade. A eleição foi... Pode falar um parênteses aqui? Sabe por que ele não escolheu pela personalidade dele? Que o Matheus ia ser melhor que ele. Melhor que ele. Também pensa... Eu ia falar isso. Ele não escolheu o Matheus porque senão ele não voltava depois. Entendeu? E tem muita gente que fala que ele me afastou da prefeitura também porque o meu trabalho incomodava ele. Isso explica ele sempre escolher... mostrando o que que a gente fazia, né? Isso explica ele sempre escolher... Sempre falando o nome dele. Isso que é um absurdo, né? Isso explica ele sempre escolher o vice-poste? Talvez sim. Bom, depois nós vamos falar de PL, né? Então nem vou falar agora, mas vamos lá. Mas eu digo... Mas ele deve muito também, Padilha, toda essa estrutura de campanha, porque você tem um prefeito como o Bugalho, que infelizmente foi mal avaliado, que perdeu a reeleição. Depois você teve o Ed Thomas também, que foi mal avaliado. E o eleitor tem uma memória afetiva. Voltou para o tempo do Tupã, que foi bem avaliado,
E graças ao Guilherme Piai, que deu toda uma estrutura. O Piai que estruturou todas as coligações. Derrubou derrubou minha candidatura do PL para atender o Kassab e o PL não ter candidatura então, própria. Se não é o Piai, ele não ia ter essa estrutura. Mas só relembrando um fator interessante. Não sei se está de amores assim ainda hoje, não, né? Ainda bem que saiu a verba aí, acho que deram uma aproximada, porque as conversas que a gente ouve aí, que a coisa não está muito boa. Mas o Piai a assessoria do Piai mesmo está bem dividida, né? Mas o Piai não vai dar motivos para o Tupã romper com ele agora. Olha, ele é inteligente. O Piai é um garoto, o cara é sabido. Porque o Piai quer disputar a eleição no que vem com toda a Piai, força. se não fizer porcaria, ele vai longe ainda. Se ele conseguir passar por essa fase que ele está passando só para contextualizar, o Padilha e Pércio, na eleição de 2016, o Tupã escolheu o Bugalho porque, se vocês lembrarem, naquela época o Brasil estava com o Sérgio Moro, herói nacional. Herói nacional. Então, um promotor público para um juiz estava próximo. O Pércio está certo, mas isso só ajudou ele facilitar que ele não queria alguém melhor que ele. Exatamente. E o Matheus seria melhor que o Tupã. Uhum. E agora, naquela época, sim. E nessa da vice agora, eu conversei com ele várias vezes e eu percebi que ele passou o mel na boca de 3, 4 pessoas, mas na hora escolheu um vice que ninguém conhece. Você fala em passar mel, eu lembro do Dermson, vereador. Sonhou que ia ser vice. O Dermson sonhou que ia ser vice, sonhou que ia ser federal. Não. Tadinho do Dermson. O Dermson é mais traído que tudo. Quem escolheu o vice, o Rosanã, foi o Guilherme. Não, a história não é bem essa. Não foi o Guilherme. O Rosanã, só para você ter uma ideia, mais do Bugalho, para finalizar, eu recebi o Bugalho em julho da eleição, no ano da eleição. Ele era do meio ambiente lá da entidade de São Paulo, que agora não tem essa CETESB? CETESB. Não era da CETESB, era do outro lá, né? Ou era CETESB? Porque o Bugalho? Ele era vice-presidente da CETESB. Aí marquei a visita com ele foi na Cidade da Criança, para regulamentar aquelas áreas da Cidade da Criança. E nós tínhamos um jornalzinho na Cidade da Criança. E no domingo, pôs 3 fotos do Bugalho junto comigo. Cara, na segunda-feira o Tupã me chamou no gabinete. Marco Tadeu falou assim, só vem com o trem preparado, que o homem tá nervoso. E me esculachou, cara. Por que eu tinha dado essa moral pro Bugalho? 3 meses depois o Bugalho era o candidato dele. Agora, fazer justiça coisas de política, né? Fazer mais uma justiça aqui, já que você falou da minha boa memória, realmente, em 2014, o Nelson Bugalho, para deputado federal, teve 49 mil votos. Então ele tinha um respaldo eleitoral também que o cacifava a disputa da eleição. Não, eu acho que sim. Mas eu acho que a melhor teoria do Pércio... Mas posso falar para você também? O Bugalho é outro exemplo de que não ganharia pela prefeitura se não fosse o Tupã. Com certeza. A gente também tem que saber. Agora, a teoria de que o Tupã nunca escolhe alguém melhor do que ele, nem para ser vice... Eu só não entendo... Sabe o que me decepciona? Sucessão. Às vezes. Eu pago um preço muito alto por tentar ser apenas correto na política, né? Que é obrigação. Para mim é obrigação. Um dia eu gostaria de vir aqui para contar para vocês a história da máfia do bingo, como é que foi tudo isso, né? A gente sabe as pessoas que saíram da merda e hoje são aí bem-sucedidos. Eu falo aqui naturalmente, não vou falar hoje porque isso precisa de uma meia hora para mim contar, porque eu quero contar em riquezas de detalhe. Nome, quem é, quem foi, como foi, trago os documentos que eu tenho, trago tudo. Neguinho que bate no peito hoje, nego que pede benção, mas era um quebrado. Se não fosse o bingo e não fosse essa sacanagem, estaria até hoje na esquina. Mas vamos lá. Deixa eu te falar. O que eu acho é o seguinte. Eu tava falando do Bugalho. O Bugalho... Pércio, pra mim o Bugalho pagou o preço de manter o acordo com o Tupã. Ele não teve a equipe dele. Foi sacaneado pra caramba. Inclusive, publicamente, o Tupã meteu a boca nele. Tem um evento que o Bugalho chegou e o Tupã saiu. Aí eu vejo o Bugalho, nessa última eleição, apoiando o Tupã. Ah, não, aí pra mim cai. Adoro o Bugalho como pessoa, mas politicamente pra mim morreu. Que isso, pô? Tem que ter um pouquinho de vergonha na cara, caralho. O cara destruiu o cara, desceu o pau no cara e vem pra apoia um cara novo, que não tivesse nem chance de ganhar, mas vai lá e abraça. Isso queimou ele, inclusive, entendeu? Por quê? Isso deu o quê? Deu verdade na boca do Tupã, porque ele falou sobre o Bugalho. Quer dizer, ele carimbou, ele falou, é verdade. Diga que a gestão do Ed Thomas e do Nelson Bugalho foi também, em partes, mal avaliada, porque o Tupã conseguia apertar algumas arestas ali dentro da prefeitura. Aconteceu com o Ed Thomas. O Tupã tinha esse comando da prefeitura? Tinha, ele tem até hoje. Só você vê aí os novos secretários, entendeu? O Ed, um coração enorme, um cara do bem, entendeu? Foi inocente nas escolhas de algumas posições na política, nos cargos. A gente tentou orientar. Não, eu não sei mais do que ninguém, mas separar a equipe do Ed, quem tinha experiência de política secretário? Eu, Luiz Ari, mas ninguém. O Donizete, entendeu? Que nós sabíamos como que isso funcionava. Mas o Ed também. O Ed foi boicotado grande, o Sato, grande. A gente via. O Padilha e Fábio. Isso aí também falta postura firme de romper.
Sim. Tá? De romper. Ué, então vamos voltar aqui. O Tupã foi inteligente quando ele meteu o pé na bunda do Agrippina em 6 meses e cravou. Tá aí, é a terceira vez prefeito. Vai falar que ele foi burro? Teve coragem. Ingrato, mas teve coragem. E se construiu. Faltou isso pro Ed, faltou isso pro Galho. Acabou. Então se você... O próprio senhor Agrippino falava, acordo tem que ser bom. Acordo ruim tem que romper. Então se você está prejudicando a minha administração, rompe. Numa boa, chama, fala, está acontecendo isso. Eu estou com o Fábio há mais de 12 anos, né, Fábio? Que eu era secretário do Tupã, eu cheguei nele e falei, estou saindo, eu vou apoiar o Fábio. O Fábio tinha perdido a eleição, estava numa situação politicamente muito ruim. Porque nesses 12 anos, mais ou menos, que a gente está acreditando nesse ideal? Porque eu desejo uma ruptura radical, não radical de ignorância, não é isso? Uma ruptura radical na política, porque eu não acredito mais nas pessoas que estão aí há 30 anos, 20 anos, 30 anos aí, já deu a contribuição, eu não acredito em benefício mais. Acredito que o Paulo e o Fábio seriam essa ruptura muito benéfica para a Prudente, que faltou para o Bugalho e faltou para o Ed Thomas. O momento do Paulo hoje é um momento totalmente diferente de antes, né? Desculpa, o Paulo agora Paulo não precisa de dinheiro, é um cara realizado, é um empreendedor, como todo... o Paulo quebrou... Qual que não quebrou? Aliás, é o insucesso que ensina como a gente deve chegar no sucesso. Quem não quebrou é quem não abriu, né? Exatamente. Quem nunca tentou. Eu já tive 40 lojas e quebrei. E daí? Você sabia que eu já tive 40 lojas? Você sabia que eu já tive a maior rede de franquia do Brasil? No quesito revistaria? Eu saí na Isto é Dinheiro. Só que algumas pessoas preferem focar só o Padilha, que só viveu de política. Entendeu? Hoje eu tenho uma consultoria de gestão de negócios. Hoje eu represento algumas marcas e vivo disso. Acabou, dou consultoria de planejamento estratégico, comercial, tal. Mas o que eu quero dizer, o Paulo hoje, Prudente iria ganhar como prefeito com o Paulo, eu acho. Porque o Paulo realmente, qual é o desejo dele? Honrar o pai, sendo prefeito em Prudente e realizar alguma coisa mais próximo do eleitorado que sempre fez ele ser deputado, né? Eu falo que a história seria melhor escrito o roteiro se isso acontecer. Sim. Agora... tudo tem sua hora, Padilha. Eu tenho certeza que o Paulo e o Fábio vão ser o prefeito de Prudente. Percião, estamos caminhando para a reta final aqui, então vamos chamar essa entrevista do Padilha de parte 1, tá? Depois faz a parte 2. Mas para finalizar a parte 1, vamos falar agora de 26, que é... Nós temos aí Fernando Marangoni e PI se degladiando. Nos bastidores, né? Porque publicamente se abraçam. Tá bom. Nas fotos, tudo bem. Agora, nós temos aí 3 possibilidades. Dos 2 que vêm forte para deputado federal, pode acontecer dos 2 serem eleitos, de um ser eleito ou de nenhum ser eleito. O que você acha que pode acontecer? Quando eu vejo a estrutura... Eu acho que o Guilherme Piai, por exemplo, dificilmente não será eleito. Porque ele realmente não tem uma estrutura que ele depende mais de Prudente. Piai tem um grande problema agora. Ele está na mira. Virou um alvo. E se ele tiver... Eu já falei isso para ele, tá? Se ele tiver telhado de vidro, ele não sai nem candidato. Pode escrever aí. Se ele não tiver telhado de vidro, ele sai mais fortalecido dessas denúncias que estão fazendo contra ele. Entendeu? A história porteira de voto. Eu só falei para ele, Piai, dentro da estrutura que a gente ouve que você tem e que a gente vê... Você é um candidato para 300 mil votos. Se você tiver 100 mil votos, você é ruim de voto. Eu falo para ele. Entendeu? Eu tô falando aqui o que eu falo para ele. Que eu tenho um respeito, uma boa... Porque ele sempre foi muito educado comigo. Mas também, até outro dia eu falei para ele, vou te falar agora como se eu fosse um pai mais velho ou um amigo teu mais velho, vai. Ô cacete, não vai fazer coisa errada, irmão. Os caras estão de olho em você. Você tem uma avenida enorme pela frente na tua vida. Isso é uma conversa que eu sempre tenho com ele. Assim, sempre não, às vezes que eu estou com ele. O Fernando Marangoni tem uma estrutura política mais forte. Ele é um politicão. O PI tem uma estrutura financeira mais forte. Não diria, e de política de entrega para um setor só, que é o agronegócio, que o pessoal gosta dele. Principalmente em Ribeirão e São José do Rio Preto, tem amigos que moram lá, falam que o nome dele está muito forte lá. E que o pessoal do agro vai ajudar ele financeiramente. Quer dizer, dinheiro é tudo, gente. E outra... Dinheiro se não é tudo, né, Pércio? Dinheiro é 70%, 80%. E não tem o voto ideológico mais de Zambelli, nem de Eduardo Bolsonaro. Não, eu acho que vai... Aí que eu acho que está o engano. Aí que eu acho que o Marangoni está enganado. Eu falei isso já com o Marangoni. Eu acho que o ano que vem a política vai ser ideológica. Senão também eu não seria candidato, que nem eu sou pré-candidato a estadual. Entendeu? Porque se for pensar na política de entrega, na política tradicional, qual espaço que eu, Padilha, tenho? Nenhum. Tá, agora, na lata então, pai. Na lata. Os 2 têm chance de ser eleito? Eu acho que
Piai se escapar dessas coisas aí, não tiver realmente nada pro pessoal pegar ele, eu acho que o Piai tá eleito. E o Marangoni, pelas entregas que faz... Gente, o Marangoni já entregou na nossa região mais de 300 milhões de benfeitorias, seja de obras e emendas. É muito dinheiro para uma região que nem a nossa. Entendeu? E eu vejo os prefeitos... E não quer dizer que prefeito vence eleições, mas ajuda. Eu vejo os prefeitos... Não tem problema, não sou acostumado com água. Eu vejo os prefeitos muito mais junto com o Marangoni do que com o Piai. Eu acho que é ideológico o ano que vem aí. Mas o voto do Piai é boa parte ideológico, né? Do Piai? O Piai pegou uma onda que ele não ajudou a construir, né? Verdade seja dita aqui. Essa onda bolsonarista aqui foi construída por outras pessoas, né? Eu, Cheslac, enfim. A gente sempre teve nas manifestações. Mas quando ele comprou... Só que em 2018, 2022, a gente ficou vendo navios, né? E o Piai soube aproveitar o momento. Ele comprou o Tarcísio na planta. A história do Piai é legal. Um dia que eu vim aqui, a história do Piai eu sei que é legal, por exemplo, porque o Piai não entrou no PL por bloqueios de Brasília. Não queriam. Faltando uma semana, o Adalto, que hoje é secretário do vice-prefeito do Ozanam, arrumou para ele uma vaga no Republicanos. Conheço a história. Entendeu? É mais ou menos assim. E por que o PL não conseguiu fazer um vereador no auge do bolsonarismo imprudente? Porque não tem como você fazer um vereador quando o comando não entende qual é a importância da política ideológica, né? O PL foi entregue, na época, na mão de pessoas que não entendem de política no sentido do que era a causa bolsonarista. Tanto é que eu denunciei o PL por isso. Porque um dia eu estou na minha casa, toco o telefone e o Tadeu de São Paulo fala: você é o candidato a prefeito de Presidente Prudente. Nós fizemos nós fizemos uma pesquisa e o seu nome apareceu estourado aí, que você é o bolsonarista raiz. E eles tinham uma pesquisa dizendo o seguinte, que na cidade que tiver o cara, para não cair mais em golpes, né, de gente que nunca foi bolsonarista e falava que era. Então eles fizeram uma pesquisa, quem é o melhor Bolsonaro nas cidades que não tem televisão? Isso foi medido. Bauru, Marília, Presidente Prudente, onde tinha tempo de televisão. Aqui em Presidente Prudente, meu nome apareceu estourado. Eu não trabalhei para isso, eu não pedi isso, eu era secretário do ED, inclusive, na época. Eu falei, eu não sei nem o que falar. Aí me liga Tadeu, me liga Naban, me liga junto com o André Duprá, Fábio Van Garden, todo mundo. Mas minha candidatura demorou 15 dias, porque foi dito o seguinte, meu discurso seria forte. Você concorda que eu, com o vídeo do Bolsonaro naquela ocasião, me apoiando, eu ia dar trabalho? Não vamos dizer que eu ganharia a eleição, mas eu daria um trabalho. Eles disseram que na pesquisa eu aparecia de saída com 20% a 25% dos votos. Isso foi dito pra mim, não sou eu que estou inventando aqui. E estou dando os nomes de quem me disse isso, entendeu? Só que minha candidatura demorou 15 dias. Primeiro que eu não tinha acesso ao Bolsonaro direto. Segundo que foi construída uma situação de vantagens indevidas para alguns elementos. Então, o Piai conseguiu costurar isso. Claro que foi. O Piai, eu falo isso para ele na cara dele. Posso falar mais para você? Ele foi homem comigo. Porque eu fui conversar com ele e falei, Piai, como é que você vai apoiar o Tupã? Um cara que você xingava até um mês atrás. Eu sou uma figura que tem um serviço público prestado, mas é a primeira vez que eu vou sair candidato a prefeito. Você já pensou você trazer o Tarcísio? Se ele estiver ouvindo, ele vai falar, foi exatamente isso. Eu falei pra ele, já pensou você trazer o Tarcísio e o Bolsonaro no final de semana ali no Tio Patinhas, no calçadão? E a gente ganha a eleição? Eu sou o prefeito do Piai, cara. Agora, que o Tupã você não vai conseguir construir essa história. Como não tá conseguindo? E o que você fala da direita raiz prudentina, essa que chamou Lula de ladrão, apoiar um prefeito condenado? É um absurdo. E falei com muitos deles. Não pelo Tupã condenado, não é isso. A minha posição nunca foi, você vai apoiar o Tupã condenado. Minha posição foi assim, você vai apoiar um cara que é candidato do Kassab? Porque o Tupã é candidato do Kassab, gente. Tudo foi construído para a mão do Kassab, que para mim é a maior liderança política no sentido estratégico desse país. Tem que tirar o chapéu para esse cara. Esse cara consegue ser o número 1 do 01 do cara que é o 01 da direita do Brasil. Você entendeu o que eu falei? O Tarcísio é o 01 do Bolsonaro, que é o 01 da direita, e o 01 do Tarcísio é o Kassab, que é o 01 do Bolsonaro, e o cara ainda tem ministério no Lula, que é o maior inimigo do Bolsonaro. Como é que ele consegue isso, Nogueira? Fala pra mim. É mágico, o cara é gênio, pô. O cara é gênio. E com essa, a gente encerra a participação do Padilha e entrega. Não contei a história do PL, mas né? Tem a parte 2. Tem a parte 2. E o Piai, com relação a isso, ele vai estar aqui na última sexta-feira de novembro, né, Pérez? Isso. Boa, tem que trazer ele mesmo. Dia 28 de novembro, se não me engano. Ele gravou até um vídeo, né, se explicando aí. Eu acho que tava demorando demais. Tem que gravar mesmo, tem que botar a cara. Agora já foi. Tá. Só não vai vir aqui o Tupã, né? Mas eu faço Tinha convidado. Tinha convidado. Faço um ofício escrito. Ele não autorizou, pelo que a gente escuta, nenhum secretário municipal de vir aqui. Não. Posso finalizar falando uma coisa que eu gosto de falar muito? Quando a gente fala de política histórica. Se hoje você vai no IBC, e não é porque tá aqui, eu falo isso em vários lugares. O Pérez já viu falando em alguns lugares. Se hoje você vai no IBC, não é por causa do Agripino, é por causa do Fábio Nogueira. Eu testemunhei as brigas ferrenhas, inclusive com o Tupã, secretário de obras, que não queria fazer o que o Fábio queria. E hoje nós temos o IBC. Se hoje nós temos um estádio
E o do jeito Matarazzo. que nós temos, não é por causa do Agrippino. O Agrippino foi elemento, mas quem levou pra ele a proposta de que poderia trazer jogos do porte que a gente trouxe aqui, você tá olhando pra ele. O primeiro Padilha. foi Palmeiras e A Botafogo. verdade foi não foi? essa, cara. Tô errado, Fábio? O Fábio é testemunha. O Matarazzo também. Não, mas eu tô falando IBC, é tudo ali. Eu me lembro que eu subi com a Folha de São Paulo, o senhor Agrippino, eu me lembro, sabe o quê? Na hora, porque o senhor Agrippino, lógico que o senhor Agrippino é o responsável de tudo isso, por quê? Porque na hora que ele viu a Folha, eu falei pra ele, liga pro Fará, em meia hora eu tava no avião dele, no aeroporto, indo pra São Paulo conversar com o Fará. Então o Agrippino, por E isso que aí as coisas veio o aconteciam. primeiro grande jogo do Palmeiras aqui. E Botafogo, Foi. depois Palmeiras e Corinthians, Lembra que depois o pessoal Palmeiras e São Paulo. jogava garrafinha de água pra eu sou cima? palmeirense, mas foi a coincidência só, né, Percel? Um dos maiores patrocinadores pra viabilizar o evento aqui, Skin Cariol, o Percy Isaac, não é porque ele tá aqui não. Quem tava no jogo lembra, era Skin Cariol pra tudo quanto é lado. Ajudava a pagar o avião, enquanto o nego achava que não pagava o avião da prefeitura. Só nós sabíamos o rolo que nós fazia pra pagar aquilo lá em Percy. Não é verdade ou não? Verdade. Entendeu? Então era uma loucura, né? Até meia-noite nós trabalhando que nem um louco, eu amarrando faixa na rua. Então é o seguinte, quero dizer o seguinte, o Agrippino era top, mas ele era assim, porque ele chegava pra uns caras que nem o Fábio, que nem eu, e falava assim, vai, meu. Vai e traz. O que você precisa? Do avião pra ir pra São Paulo? Pega o meu. Zé Ernesto, pega o Padilha agora, leva ele pra São Paulo. É assim que aconteceu. Lembra do Madeirite, né? Hoje nós temos um estádio que nós temos aí. Pode olhar no relógio. Meio-dia. Quem fez, fez. Fez. Quem não fez, não faz mais. Então, a parte 2 do Padilha vai ter, e agora a gente costuma não, é uma regra, uma tradição do No Radar, já está incorporado ao programa. O Percy Isaac encerra o programa dando uma aula de música boa para nós, Percy. Vamos lá. Qual que é a de hoje? Bom, a música chama My Way, que é uma música icônica, histórica, que na voz do grande Frank Sinatra tornou-se essa música atemporal. Mas ela tem uma história interessante, porque a gente pensa que ela é uma música americana, né? Ela é uma música francesa, que chamava Como de Costume. A letra do My Way americana não tem nada a ver com a letra francesa. O Paul Anka, que é um grande cantor e grande compositor também, ouviu essa música na França, chamava Como de Costume, e ela falava de crise de casais. E o Paul Anka, com a sensibilidade dele, comprou os direitos autorais da música, mas falou assim, pô, essa música, a letra não vai pegar na cultura americana, é muito fraca. E o Frank Sinatra, com conversa com o Paul Anka, ele estava querendo parar, estava em baixa e tal. E o Paul Anka falou assim, eu vou te trazer uma música, e fez a letra que nós conhecemos, que é uma letra que fala da pessoa, que é uma reflexão da vida da pessoa, né? E a gente tem que levar a vida do nosso jeito. Então a música chama My Way, é do meu jeito. Então, para entender um pouco a letra, ele fala o seguinte: e agora o fim está próximo, e assim eu encaro o ato final. Meu amigo, eu direi isso claramente, eu explorei meu caso, do qual tenho certeza. Eu vivi uma vida que foi completa, eu viajei por todas, e a cada uma das estradas. E muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Então, o Frank Sinatra, a hora que viu a letra, ele já se incorporou, porque ele vivia esse momento, e tornou-se, fez uma interpretação, porque a diferença do Frank Sinatra, além de ser um barítono, né, que ele tinha a voz barítono é entre o agudo e o grave. Ele tinha, além de carisma, charme, ele interpretava mesmo a letra que ele cantava. Então, por isso que ele é considerado a voz, né, até hoje, e é uma música realmente, além de atemporal, é uma música maravilhosa que, filosoficamente, nos ensina muito. E o Padilha faz da vida dele do jeito dele. Padilha, parte 2, 2026, tá? Muito obrigado, pessoal. A gente volta na terça-feira, se Deus quiser. Abraço a todos. Abraço. Como é que foi aí o DJ? Monstro. Derrubado 775, canal 260, 99,9 MHz, 99 FM Presidente Prudente. Tá luz sem disfarce, tá luz sem filtro, tá no radar. Você só ouve verdade e nada de malandragem. Não é roda de fofoca, é notícia nua e crua. Se quer ouvir, fica aqui no radar.
Tá no e sem disfarce, tá no e sem filtro, tá no radar. Você só ouve verdade e nada de malandragem. Não é roda de fofoca, é notícia nua e crua. Se quer ouvir, fica aqui.